Que as palavras dos meus lábios sempre agradem ao nosso Deus. Semana passada, nós começamos a estudar o texto de 1 Coríntios, capítulo 12, onde fala sobre dons. Nós estivemos pregando sobre esses temas aí, proteger a comunhão da nossa igreja. Falamos sobre, qual foi o segundo que nós falamos? Promover o crescimento da nossa igreja. O terceiro, como servir e o ministério de nossa igreja. Quando a gente falou sobre servir o ministério, volta um pouquinho lá, no primeiro ponto ali, que era descobrindo meus dons e talentos, esse tema nós pregamos há 2 domingos atrás, esse é domingo passado, no outro, domingo de manhã. E aí muita gente veio me perguntar sobre dons, muita gente veio perguntar, e aí a gente começou a falar na quarta-feira passada sobre dons. E aí eu faço essa pergunta: você sabe o que você sabe sobre os dons espirituais? E é interessante como nós somos, assim, muitas vezes, perdidos quanto ao que é dom, obrigado, Mel, o que é talento. Nós somos muitas vezes, assim, perdidos quanto a algumas questões sobre isso, confusos sobre isso. E aí a gente resolveu falar um pouquinho mais sobre isso, por isso que eu quero ler com vocês o texto de 1 Coríntios, capítulo 12, é uma explicação que Paulo dá ali sobre os dons. Eu creio que está ali, tem o texto ali, 1 Coríntios 12, está no slide ou não? Não me lembro se eu coloquei, 1 Coríntios 12, não está, né? Tá? Ah, tá sim, vai colocar para a gente. Olha só, vou ler na tradução da NVI, diz assim o primeiro versículo, ó: irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem bem, quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Por isso eu afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz Jesus seja amaldiçoado, e ninguém pode dizer Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, fé, pelo mesmo Espírito, a outro, dons de curar, pelo único Espírito, a outro, poder para operar milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a outro, variedade de línguas, e ainda a outros, interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui individualmente a cada um como quer. Eu acho muito interessante quando Paulo ele vai dando essa ênfase sobre isso acontece, aquilo outro acontece, mais isso acontece, mas tudo é o mesmo Espírito. E é interessante ele estar falando isso aqui para o pessoal de Corinto, porque se existia um local que existia vários deuses, era Corinto. E se existia vários deuses, eles tinham o costume de achar sempre que o Deus fulano, ele me dá tal poder, o outro Deus me dá tal situação, o outro Deus me dá condições para isso. E Paulo está dizendo assim, olha, nós temos várias coisas, mas é um Deus só, um Espírito só, que vai manifestando todas elas em nós. Na semana passada nós falamos 3 situações aí que nos ajudam aí a entender melhor os dons. Primeiro delas, que nós não podemos negligenciar esse assunto. O texto fala assim, olha, quanto a esse assunto, quanto aos dons espirituais, vocês não podem ser ignorantes. E quando pensamos nisso, de não sermos ignorantes, eu abro espaço, quando eu sou ignorante, para as heresias. Porque se eu não sei sobre dons, a heresia vai surgir no meio da igreja muito fácil. A ignorância, ela pode abrir possibilidade para negligência.
a ignorância ela impede que eu cresça. Então nós falamos bastante sobre isso semana passada. Segunda situação que nós falamos é que existe espaço para o diferente. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. É interessante quando a gente pensa desse espaço para o diferente, ou seja, dons diferentes porque as necessidades são diferentes. Os dons que Deus vai despertar aqui na Igreja Batista Lindóia são diferentes dos dons que talvez sejam despertados lá na Igreja Batista do Tatuquara. E talvez diferentes do missionário que está atuando no meio de uma tribo lá na África, porque as dificuldades são outras e isso vai mudar. São ministérios diferentes, mas é o mesmo dono. Igrejas mais, um jeito, um estilo diferente, uma igreja com outro estilo, mas o Senhor é o mesmo, porque a atuação de Deus é a mesma. Às vezes nós queremos colocar Deus numa caixinha, e nós queremos que Deus só se manifeste desse jeito, e Deus ele pode agir como Ele quiser. E terceiro, que nós falamos semana passada, todos têm pelo menos um dom. A cada um é dada pela manifestação do Espírito, cada um. Se você é salvo, pelo menos um dom você tem. Se você não sabe qual é o seu dom, talvez a gente te ajude aí a identificar o seu dom, mas com certeza você tem o seu dom. E hoje eu quero continuar falando sobre essa ideia de dons, e a quarta ideia que eu vejo nesse texto que nós lemos, que o dom, ele é para benefício de quem? De todos. O texto diz, visando ao bem comum. O objetivo do dom não é mostrar que eu sou mais espiritual que os outros. O objetivo do dom não é engrandecer-me sobre os demais. O objetivo do dom não é me deixar feliz, apesar de ficarmos felizes. O objetivo do dom não é proporcionar riqueza. Quando eu penso nisso aqui, o dom é para benefício de todos, é porque eu já vi algumas situações onde as pessoas elas querem o dom porque elas querem mostrar que são mais do que outros. Eu vi uma igreja onde quem tinha um determinado dom, ela podia exercer alguns tipos de liderança. Se ela não tinha esse dom, ela não poderia exercer nada, e praticamente ela era colocada de lado. Eu já vi algumas pessoas que elas querem alguns dons, porque elas querem estar na frente, elas querem o aplauso, elas querem a glória. O dom é para benefício de todos. Só tem um dom que depois eu quero falar sobre ele no final, que é o dom de línguas, que não é para benefício de todos, mas para benefício pessoal. Mas os dons, no geral, todos eles servem para benefício da igreja. Ou seja, o dom que Deus te deu não é só para você. Ele foi te dado para que na igreja seja manifestado e aqui você seja bênção para os outros. Por isso é tão sério quando você decide enterrar o seu dom. Todas as vezes que a gente enterra o nosso dom, nós estamos privando a igreja de ser abençoada com aquela necessidade. Deus capacitou você para aquilo. Deus colocou você para aquilo, para que o todo fosse beneficiado. Pastor, mas quer dizer então que algumas coisas não vão acontecer se eu não fizer? Olha, se Deus quiser muito que aconteça, Deus vai fazer, Deus vai, coloca o outro lá e a coisa vai acontecer. Mas geralmente, Deus, Ele nos escolhe para fazer as coisas. E aquilo que nós não fazemos, deixa de ser feito. Porque Deus nos chamou para fazer aquilo. Ah, mas pastor, mas era plano de Deus tal coisa. Gente, eu não estou falando do plano de Deus, eu estou falando daquilo que Deus colocou para você. Se é benefício de todos, ele é muito mais profundo do que qualquer outra situação. Olha só esse versículo.
O objetivo do dom, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. O propósito, olha só o propósito do dom, é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Os dons que está falando ali Efésios são os dons ministeriais. Está falando ali de apóstolo, evangelista, profeta, pastores e mestres. E está dizendo que esses dons Deus usa para que a gente não seja jogado como criança de um lado para outro. É o que protege a igreja, é o que faz com que a igreja amadureça quando os dons são exercitados. Mas quando o dom não é exercitado, quando o dom ele é negligenciado, quando ele é tratado de qualquer maneira, quando a pessoa ela não faz com que aquele dom realmente aconteça onde Deus colocou para que acontecesse, a tendência é que nasça nesse ambiente ali situações onde as pessoas não crescem e não amadureçam. Trabalhei esse texto agora com o pessoal do discipulado, os professores, e a gente trabalhou esse texto com eles, e eu fiz a seguinte pergunta para eles: quais dos 5 dons quem é professor de ministério, de discipulado, precisa ter? Aí a gente estudou lá, né? Os dons eram apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. Está no versículo 11, eu acho, desse Efésios 4, não lembro. Quais desses dons quem é professor de discipulado, quem está discipulando alguém, precisa ter? Me ajudem aí. Mestre, só mestre. Pastor. Tem mais algum que precisa ter ou são esses 2? Olha, está ali a lista, para vocês estão na dúvida. Acho que todos. Então, eu vou colocar, pastor, nós vamos nomear agora os apóstolos do discipulado. Não pode não, pastor. O apóstolo a gente tira. E os outros? Vejam, a pessoa está lá no discipulado, imagine a cena. A pessoa que ela está discipulando, ela está precisando de cuidado. E aquela pessoa, Deus a capacita para cuidar dela. Qual é o dom que está sendo manifestado ali? Pastoreio. Naquele momento ali, a pessoa precisa de uma palavra de Jesus, para que ela se entregue a vida a Jesus. Qual é o dom naquele momento que Deus vai usar e capacitar? Evangelista. Porque algumas pessoas falam, eu não sei evangelizar, mas na hora que está fazendo o discipulado, ela consegue. Na hora que ela está ali, a pessoa está vivendo uma situação e Deus traz uma palavra para aquele líder ali e é revelado as coisas do coração dela, não como uma profetada, eis que te digo, minha filha, mas é dito assim, olha, Deus está com você, e aquilo entra dentro dela de um jeito. Deus está usando aquela mulher como profeta, usando aquele homem como profeta. O que eu quero dizer, que às vezes nós ficamos tão alheios aos dons espirituais, mas Deus ele está usando os seus dons no meio da igreja. E a gente trabalhou isso com os professores, dizendo o seguinte, Deus é Ele quem nos capacita. Se é Ele quem nos capacita, eu preciso ficar em paz, porque o dom não é para mim, o dom é para todos. O dom é para o benefício de todos. E isso me faz pensar nesse próximo passo aqui, que Deus dá o dom a quem Ele quer. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribuiu individualmente a cada um como quer. Deus dá o dom da maneira que Ele quer, e quem Ele olhar e Ele disser, sobre aquela pessoa darei tal dom, Deus olha a necessidade da igreja que nós estamos. Pastor Iquez não vai responder agora, mas depois vocês podem perguntar para ele. Pastor, quais são os dons que o Senhor mais sente necessidade em nossa igreja hoje? Aí ele responderia para você ali alguns dons. Esses dons, quem vai dar esses dons? O Senhor. E para quem Ele vai dar esses dons? Para quem Ele quer.
Talvez o André tenha dito assim, pessoas para mexer no som, Senhor. Manda para a sonoplastia, Deus. Talvez alguns vão dizer assim, Deus, manda músico. Senhor Deus, manda pessoas com dom da oferta. Senhor Deus, manda pessoas. Eu não sei quais são essas pessoas que Deus vai capacitar. Mas eu sei que Deus, Ele não olha para quanto você tem na carteira para te dar o dom. Ele também não olha para você e diz assim, olha, esse aqui, ele merece esse dom, porque o dom não tem a ver com merecimento, tem a ver com a graça dele sobre nós. Mas a gente pode pedir dom, sim ou não? Podemos pedir dom? Qual o dom que a gente pode pedir? Coloca para a gente, Aliana, qual o dom que a gente pode pedir? Entretanto, busquem com dedicação. Quais dons? Os melhores dons. No versículo 14, 1. Sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia. Visto que estão ansiosos por terem dons espirituais, procurem crescer naqueles que trazem a edificação para a igreja. Veja, quando Paulo está falando do primeiro, ele está dizendo, entretanto, busque com dedicação os melhores dons. Ele não está dizendo que existe dom que é melhor do que o outro, que ele está dizendo que tem dons que vão trazer um impacto maior dentro da igreja. Qual é a necessidade da nossa igreja hoje? Por exemplo, na pandemia, nós precisávamos muito forte que Deus nos abençoasse com questões para abençoar as pessoas em volta da igreja que precisavam de cesta básica. Desde que eu estou na Lindóia, o momento que mais nós demos cesta básica foi na pandemia. Não teve um momento que eu me lembre que eu estou na Lindóia maior. Teve um período lá atrás da igreja, quando eu não era da igreja ainda, que foi muito forte o dom de serviço que tinha o projeto Mercado. Foi muito forte naquele momento. Então, naquele momento, qual era o dom que essa igreja estava carente? O dom de serviço. Mas quando ele diz ali, sigam o caminho do amor e buscam de dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia, é que ele está comparando ali com o dom de línguas. E ele está dizendo, olha, o dom de língua edifica a si mesmo. Se for para você procurar algo, procura o de profecia, porque o de profecia vai edificar a igreja. E dom de profecia não é de falar o futuro. Dom de profecia é de apontar a revelação do Senhor. Essa é a ideia. Aí, por último, ele diz, cresçam naqueles que trazem a edificação para a igreja. Quais dons a gente precisa crescer? Nos dons que trazem crescimento para a igreja, dentro da necessidade da igreja. Quais são as necessidades da nossa igreja? Senhor Deus, nos capacita. Senhor Deus, nos ajuda nessa área. Quantas vezes a gente já orou pelo som da igreja? Alguém falou, nossa, então oramos bastante pelo som da igreja. Quantas vezes a gente orou pelo nosso estacionamento, para pessoas cuidarem do nosso estacionamento? Quantas vezes a gente orou pedindo assim, Senhor Deus, que o Senhor cuide dos nossos vizinhos. Senhor Deus, olha para a segurança do nosso bairro. Quais são as necessidades? Isso nós precisamos buscar, entendendo que o Senhor vai agir. Mas é Ele que vai dar o dom, para quem Ele quer, do jeito que Ele quer. Sexto, ninguém tem todos os dons. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Têm todos o dom de realizar milagres? Têm todos o dom de curar? Falam todos em língua? Todos interpretam? Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Todos têm todos os dons? Não, nem ninguém tem todos os dons. Deus nos capacita de diversos modos, mas ninguém é sozinho para realizar tudo. Teve uma reunião do louvor que nós fizemos aqui, e o Júnior quis mostrar exatamente como seria se o louvor fosse sozinho. Aí o Júnior começou tocando todos os instrumentos da igreja. Aí o Júnior tocou bateria sozinho. Foi ruim, mas tocou sozinho. Aí ele veio.
Aí, ruim foi só lá, né, Júnior? Que lá ele apanhou, mas nos outros ele bateu. Daí ele foi ali, baixo, violão, tocou o teclado, tocou mais alguma coisa que eu não lembro? Percussão e guitarra. E ele tocou cada instrumento sozinho, mas não era uma banda, era um homem só. Porque ninguém tem tudo. A igreja, ela é feita de pessoas, e a Bíblia compara como o corpo de Cristo, que cada um fará a sua parte. Um vai aqui à frente e vai estar pregando, outro vai estar ali nos bastidores, dando suporte para que a pregação aconteça, outro é aquele que limpou essa igreja durante o dia, outro foi aquele que orou e contribuiu, outro foi aquele que convidou alguém, outro foi aquele, e cada um foi contribuindo para que a igreja seja edificada. Então, ou seja, eu não faço tudo. É impossível uma igreja ser feita de apenas uma pessoa fazendo tudo. Essa pessoa, ela morre e não dá conta. Na pandemia, os cultos eles eram feitos em alguns momentos, o mais trágico da pandemia. Eu lembro, eu aqui, pastor Ilquias, e não vou dizer nome para não ser injusto, mas alguém ali no som, que era o Ricardo, a maioria das vezes, o Juarez veio muito, e o Júnior, muitas vezes aqui com a gente. E esse era o culto. E como era ruim. Mas eu fico pensando, se fosse só eu aqui, só o pastor Ilquias, ele tivesse lá que ligar o som, a filmagem, correr para cá, ia fazer, se precisasse. Mas ia ser difícil. Quando começou a ficar melhor? Quando a gente começou a ter a banda ao vivo, porque a gente usava louvor gravado, a gente começou a ter a banda ao vivo. Culto de quarta-feira, essa banda começou na pandemia. Pandemia, para isso foi uma bênção, porque essa banda de quarta-feira começou a vir na pandemia, e aí começou a ser formado, porque daí a gente começou a ter cultos melhores, com louvor, porque cada um foi exercendo o seu dom. Eu lembro uma vez a gente fez viagem missionária para a Argentina, e quando a gente fez aquela primeira viagem missionária para a Argentina, a gente não entendia ainda muito de viagens missionárias, e nós fizemos algumas ações. Aí eu lembro lá, a Rafa, filha da Vivi, cortando o cabelo, porque a mãe era cabeleireira, e a Rafa estava lá, e de vez em quando eu vejo ali a Rafa, a Isa, eram todas jovens ali, cortando o cabelo e cuidando do pessoal, e eu lembro de outros trabalhando com as crianças, e eu lembro de outros fazendo outras ações. Quando a gente foi para a Bahia, nós já estávamos num novo nível de ação missionária. Aí ali a gente já estava muito mais organizado, muito mais efetivos, mas tinha uma equipe das ruas fazendo visita, tinha uma equipe cuidando na parte social, nós tínhamos um grupo trabalhando muito forte de evangelismo nos colégios, mas era todos fazendo um pouquinho, não era um pouquinho de gente fazendo tudo. É isso que a gente precisa mudar na igreja. Porque muitas vezes nós vemos um pouquinho de gente tendo que fazer tudo. E a proposta bíblica nunca foi essa. A proposta bíblica é muita gente e cada um fazendo um pouquinho. E isso muda a perspectiva sobre os dons. E por último, quando eu penso nesse texto, eu quero falar com vocês sobre o dom de línguas. Por que eu quero falar sobre o dom de línguas? Eu até falei isso para o pastor Ilquias. Porque nós temos recebido pessoas de diversas histórias de igreja. E é um dom que já trouxe muita confusão no meio batista. Hoje não mais, hoje é muito mais tranquilo. Mas é um dom que às vezes traz confusão. E é importante a gente entender como se dinamiza esse dom. Sobre o dom de línguas, o versículo diz assim: há outro variedade de línguas, e a outra interpretação de línguas. E aí o outro texto diz, tem aqueles que falam diversas línguas, e alguns vão dizer o seguinte, quando a gente vê lá o texto de Atos, quando tem lá as línguas como de fogo, existe aquele batismo lá. Uma vez eu conversava com alguém, e eu tinha lido em algum comentário, que o texto ele parecia dizer mais que as pessoas tiveram um dom de ouvido do que um dom de língua, porque elas ouviam o que eles diziam na sua própria língua.
Então parece que o texto está falando muito mais de um poder sobrenatural que Deus fez para quem ouvia e não para quem falava. Mas o texto fala de línguas como de fogo sobre as pessoas. Tudo bem. Mas ali está falando de uma questão, de uma ação de Deus no início da igreja, como o sinal do derramamento do Espírito. Mas nós não acreditamos que para ter dom de língua, você tenha que receber o Espírito Santo de uma maneira como batismo. Você recebe o Espírito Santo na sua conversão. Ali você recebe o Espírito Santo. E é o Espírito Santo que te dará dons, não apenas esse dom. Mas aí você vai vendo Paulo falar de dom de línguas, e ali parece que Paulo está falando sim de um outro tipo de dom, de uma questão diferente, e é sobre esse que está falando no capítulo 14. E eu quero deixar claro algumas coisas para você. Primeiro, sobre o dom de língua. Capítulo 14, ele fala sobre isso. O dom de línguas, ele é para edificação pessoal e não para a igreja toda. O texto diz: quem fala em língua, a si mesmo se edifica, mas quem profetiza, edifica a igreja. Por que eu digo que é diferente daquele lá de Atos, esse dom aqui? Lá de Atos, todos estavam sendo edificados, porque elas estavam ouvindo em sua própria língua. Aqui Paulo está dizendo, esse dom não vai edificar a todos, porque ninguém vai entender, vai edificar a si mesmo. Mas quem profetiza edifica a igreja. Por quê? Porque está falando dos mistérios do Senhor, e está falando dos planos do Senhor, da ação de Deus, e diversas situações. Dom de língua é para edificação pessoal. Vejam, quando eu estou dizendo isso, eu estou dizendo a você que se alguém diz para você, eu tenho dom de línguas, você não precisa dizer para ela que não acredita. Porque algumas pessoas, elas dizem, eu não acredito não. Porque está lá na relação dos dons. É um dom que a Bíblia relata. Pastor, mas eu não consigo entender isso. Tudo bem, você não entende, muita gente não entende, não tem problema. Mas se alguém diz a você que tem esse dom, diga para ela assim, que legal, esse dom, ele tem a ver de você e Deus. É você e Deus, ele não é para o todo. Uma segunda verdade sobre o dom de língua. O foco de um culto deve ser o crescimento coletivo, não individual. Agora, como utilizar esse dom de língua? Inclusive, nós batistas, nós temos um documento, foi feito aqui no Paraná, da Identidade Batista, que nos ajuda a dizer como aplicar o dom de língua. E óleo com óleo também, né, pastor? E uma das questões foi exatamente essa. O texto diz assim, assim acontece com vocês. Se não proferirem palavras compreensíveis com a língua, como alguém saberá o que está sendo dito? Vocês estarão simplesmente falando ao ar. Procurem crescer naqueles que trazem a edificação para a igreja. Está dizendo, procurem crescer nos dons que trazem a edificação para a igreja. Porque se vocês buscarem com tanto afinco o dom de língua, vai ser apenas para o seu crescimento. Mas se você trouxer isso no meio do culto, não vai edificar a igreja, as pessoas que ali estão. E esse é um cuidado que nós precisamos ter. Terceiro, ele confunde os sem igrejas no culto. Aquela pessoa que não é de igreja, não tem uma cultura cristã, ela não sabe o que é isso, o que está acontecendo. Assim, se toda a igreja se reunir e falar em línguas, e alguns não instruídos ou descrentes entrarem, não dirão que vocês estão loucos? Porque não vai entender nada. Eu lembro, na minha adolescência, eu estava num culto de jovens, eu tinha acabado de chegar naquela igreja, não era daquela igreja, era de uma outra cidade, e de repente, nós fomos orar no final do culto, um jovem caiu endemoniado, e eu nunca tinha visto isso na minha vida. Eu falei, ai meu Deus do céu, ele caiu assim, e começou a se torcer, e eu lembro até hoje, a gente fez uma roda em volta dele, e a gente orando, e um jovem do meu lado orando em língua, eu nunca tinha visto aquilo na minha vida, eu pensava, meu Deus, eu estou ficando louco, porque eu não entendo o que esse cara está dizendo, eu fiquei bem confuso naquele momento, e aquele rapaz, e eu orando de olhinho fechado, eu tinha 15 anos, assim, orando de olhinho fechado, assim, e aquele homem gritando assim,
de repente ele chegou bem na minha cara assim, deu uma rugida assim, e eu ali assim, Senhor Deus, e aquele povo orando. Daqui a pouco o pastor que estava orando diz assim: Senhor Deus, todo espírito de manipulação seja repreendido, toda loucura seja repreendida. E depois eu descobri que o cara estava fingindo. Eu ia falar uma palavra, aquele incircunciso, melhor falar assim, aquele fariseu, estava lá, daquele jeito, hipocrisia. Vejam, a confusão que aquela igreja estava vivendo com algumas questões de dons era muito forte. E aquele rapaz, ele não conseguiu dons de destaque. Ele queria se destacar, mas ele não tinha os dons para se destacar. Então, se eu não me destaco com os dons, eu vou me destacar com os demônios. E ele fez isso. E eu lembro, depois desse rapaz, tantas situações aconteceram com ele, mas o objetivo dele era atrapalhar. Quando a gente pensa no dom de língua, se a gente não tomar cuidado, ele pode confundir aqueles que chegam. E por último, no plano ideal, é recomendado não se usar este dom durante os cultos. A palavra de Paulo. Todavia, na igreja, prefiro falar 5 palavras compreensíveis para instruir os outros, a falar 10.000 palavras em uma língua. Irmãos, deixem de pensar como crianças. O espírito dos profetas está sujeito aos profetas, pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz. E ele está dizendo assim, num culto público, qual que é ideal? Não use esse dom. Esse é o ideal. Para quê? Porque nós precisamos trazer palavras que as pessoas possam entender. Senão, a pessoa virá ao culto e nada será dito para ela. E ele fala, olha, eu prefiro falar 5 palavras que todo mundo entenda, do que falar 10.000 que ninguém entendeu nada. Se ninguém entendeu nada, não valeu. Eu lembro de um culto nosso, um retiro nosso de jovens, e nós estávamos no momento da oração final, e o pastor que estava fazendo a pregação, no final, ele falou em línguas ali, e eu lembro que aquilo trouxe uma confusão com alguns jovens que vieram falar comigo, pastor, o que ele disse? O que foi aquilo? Eu falo amém agora no final ou eu não falo amém? Porque eu não sei o que ele falou. E eu lembro que aquilo não edificou o grupo, aquilo trouxe confusão. O texto fala que o espírito do profeta está sujeito ao profeta. Então aprenda isso aqui agora. Se você estiver com alguém que ela diz que ela não se controla e ela teve que falar, ela teve que colocar, isso não é de Deus não, isso é ela, não nem dizendo que é o inimigo, estou dizendo que é ela, porque o espírito dos profetas está sujeito ao profeta. É isso que vai acontecer, pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz. A gente precisa tomar cuidado, porque algumas coisas elas podem trazer confusão ao nosso meio. Para a gente concluir, a pergunta é, nós precisamos conhecer o nosso dom, e conhecer o nosso dom, ele faz com que a gente entenda exatamente isso, o que farei quando eu estiver servindo? Quando eu estiver servindo, e para servir, qual é a maneira que eu vou servir? Se eu tenho o dom do serviço, e eu sei que eu tenho o dom do serviço, eu já entendi, eu vou servir com o meu dom de serviço. Eu tenho o dom de hospitalidade, eu vou servir sendo hospitaleiro. Nós faremos um congresso aqui na igreja. Como que eu vou servir nesse congresso? Dentro do meu dom, dentro daquilo que Deus me capacitou. Nós teremos desafios para esse próximo ano da igreja. Como que nós vamos cumprir esses desafios? Nós vamos cumprir esses desafios de alguma maneira, sempre, sempre, entendendo aquilo que Deus tem para a gente. Eu concluo pensando e te perguntando sobre o seu dom, pensando como que você tem servido ao Senhor, como que você está dinamizando esse dom. Uma vez, a gente, pensando sobre essa ideia de servir e dos dons,
Nós chegamos e a gente percebeu, foi pensando nas pessoas sentadas na igreja, e nós olhamos assim, quantas pessoas que são tremendamente capacitadas, mas que por algum motivo elas deixaram de servir. Elas disseram assim: não vou servir mais, ou não quero mais servir, ou não posso mais servir, ou de alguma maneira o dom dela, ela disse assim: olha, eu não quero mais exercer esse dom. Mas esse dom foi dado pelo Senhor. É Deus que chamou, é Deus que capacitou, é Deus que deu condições. O que nós precisamos olhar é falar assim: Deus, o Senhor me deu um dom. Deus, o Senhor me capacitou. Mas o que eu estou fazendo com isso que o Senhor me deu? Mas talvez seja mais difícil que isso. Talvez você olhe e diga assim: eu não tenho dom nenhum. Ah, eu não. Fulano tem. Ah, é tão bonito de ver. Não, fulano tem. Ah, ciclano. Ah, como ela é boa. Mas eu não. E isso me faz às vezes me sentir mal, porque às vezes eu não me sinto capacitado e pronto para fazer. Porque talvez eu diga assim: pastor, mas eu sou tão tímido. Eu sou tão tímida. O que Deus quer que eu faça? O que Deus quer que você faça é que você se renda a Ele. E você diga assim: Senhor Deus, existe uma necessidade, e eu estou aqui para ser usado, para ser usada pelo Senhor. O chamado de Isaías foi quando Deus mostrou para ele uma necessidade, e fala para Isaías assim: a quem enviarei e quem há de ir por nós? E aí Isaías responde: eis-me aqui, envia-me a mim. Ele não era capacitado, ele não sabia, mas ele se dispôs. Nós precisamos fazer isso. Esse é o primeiro passo para a gente exercitar o nosso dom, para a gente descruzar os nossos braços, para a gente dizer assim: Senhor Deus, me usa. O primeiro passo é dizer: Senhor Deus, eu estou aqui, não sei o que o Senhor quer, mas eu farei. Eu comecei a ler o livro, novamente, aquele livro Em Seus Passos que Faria Jesus. E é muito interessante, a gente vai vendo as histórias naquele livro, e uma das histórias ali mostra de uma jovem que tinha sido chamada para cantar num grande grupo musical do momento lá, e ela seria extremamente famosa, iria ganhar muito dinheiro, e ela era muito bela, a descrição do livro, falava que ela é linda, e todo mundo falava: é justo, ela precisa ir cantar nos maiores teatros, nos melhores lugares do mundo. Mas ela diz assim: se Jesus tivesse a minha voz, o que Jesus faria? E ela fala assim: Jesus não ia querer ganhar dinheiro com isso. Se ele fosse eu não estou julgando ninguém, ela fala, não é para o outro, mas eu penso que se Jesus fosse quem eu sou, Jesus, ele usaria essa voz para abençoar pessoas. E ela começa a ir num trabalho que eles têm num bairro chamado Retângulo, era um bairro bem pobre, talvez comparado a uma favela, e ela vai para esse lugar, numa tenda, e ela começa a cantar. E o texto, a história diz assim, que as pessoas que estavam no bar, o pessoal que estava se prostituindo, se drogando, eles paravam de fazer o que faziam, e eles iam para essa tenda para ouvi-la cantar, porque a voz dela tirava a dor da alma, porque ela entendeu que ela tinha um dom que Deus deu, e o dom dela era mais do que a qualidade da voz dela. Havia sobre ela uma unção de Deus, onde as pessoas reconheciam que eram pecadoras, e elas mudavam de vida, porque o dom dela foi usado. Eu não sei qual é o seu dom. Alguns a gente imagina, né, que a gente já conhece, mas eu não sei, o que Deus capacitou você e Ele colocou sobre você, mas eu sei que Ele quer despertar você, para você exercer o teu dom na alegria do Senhor. Se você está cansado, Ele vai te dar ânimo. Se você não sabe o que é, Ele vai te despertar e vai te ajudar, desde que você dê um passo dizendo: Senhor Deus, me usa. Vamos orar? Pai amado, quando nós pensamos, ó Deus, nesses dons, Pai,
os dons, ó Pai, que o Senhor nos deu através do Teu Santo Espírito, Senhor. Dons, ó Senhor, que são, ó Deus, dado ao Teu povo, à Tua igreja, para que nós cresçamos, que a igreja cresça e a gente amadureça, e a ideia, ó Deus, sempre foi essa, Pai. Em alguns momentos, ó Deus, algumas pessoas confundem o presente que o Senhor deu para ela, como se ela fosse maior ou melhor que o outro. Pai amado, nos ajuda a caminhar com humildade diante do Senhor. Realmente, ó Deus, com o coração contrito, entendendo que se não fosse o Senhor, nada seríamos, ó Deus. E eu quero pedir a Deus, primeiro, por aqueles que não sabem como podem ser usados pelo Senhor. Eu quero pedir a Deus que o Senhor os desperte, que o Senhor fale com eles, e que eles, ó Deus, vejam sim, ó Deus, áreas que eles podem servir, áreas, ó Deus, que eles podem exercer e dinamizar o dom deles. Quero pedir também, ó Deus, que o Senhor abençoe aqueles que, por algum motivo, ó Deus, não conseguem e não podem exercer seus dons. Por algum motivo, ó Deus, eles agora estão acomodados, ó Senhor, e precisam, ó Deus, de um despertar do Senhor. Eu quero pedir que o Senhor fale com eles, e que a cada um aqui, ó Deus, possa fazer uma oração ao Senhor, dizendo: eis-me aqui, Senhor, usa a minha vida. Que cada um, ó Deus, tenha coragem de dizer isso. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém.